nosso trabalho. Hoje, 30 de maio de 2024, e nós vamos passear no encontro de número 175. Mas antes, elevando o nosso pensamento a Jesus. Mestre, muito obrigado. Obrigado por aqui estarmos, por permanecermos junto de Ti, procurando cada vez aprender um pouquinho mais sobre a vida, sobre a existência. Muito obrigado, Jesus. Aos amigos espirituais que nos amparam nesse trabalho e que nos amparam ao longo da existência. Muito obrigado, queridos irmãos, por tudo. Nossa gratidão. Mas, acima de tudo, sobre todas as coisas, obrigado, Deus. Muito bem. Nós paramos nessa tela, mas nós vamos voltar um pouquinho para trabalharmos um assunto que foi ventilado aqui no encontro passado, né? E houve comentários meus, houve comentário do Cid, e como nós sempre procuramos, vocês sabem disso, né? A gente sempre procura um esclarecimento maior, né? Para que não caiba nenhuma dúvida a respeito do assunto. Então, nós vamos retroagir aqui um pouquinho, que eu coloquei uma tela para trabalharmos isso, e nós vamos, então, lembram sobre o livre-arbítrio? Que falamos, o Cid falou, eu falei sobre o livre-arbítrio. Quando o fato estiver marcado para acontecer, o livre-arbítrio do Espírito encarnado poderá interferir. Lembram disso? Estávamos aqui? Então, vamos ver o que nos fala a doutrina. Afirma Leon Denis: Deus, conhecendo cada alma em suas menores particularidades, pode, pois, rigorosamente deduzir com certeza do conhecimento que tem dessa alma e das condições em que ela é chamada a agir, as determinações que livremente ela tomará. Notemos que não é a previsão de nossos atos que os provoca. Se Deus não pudesse prever nossas resoluções, não deixariam elas, por isso, de seguir seu livre curso. E assim, é assim que a liberdade humana e a previdência divina conciliam-se e combinam quando se considera o problema à luz da razão. O círculo dentro do qual se exerce a vontade do homem é, de mais a mais, excessivamente restrito e não pode, em caso algum, impedir a ação divina, cujos efeitos se desenrolam na imensidade sem limites. O problema do ser, do destino e da dor, terceira parte, capítulo 22. Está aí. Então, não tem como, está marcado para acontecer, vai acontecer, embora o nosso livre-arbítrio é limitado, né? Como ele diz aqui, excessivamente restrito, e não pode, em caso algum, impedir a ação divina. Essa moça reencarnou, está marcado que ela vai ter o filho XYZ. Ela pode fazer o que quiser com o livre-arbítrio dela, porque o XYZ vai nascer. Não tem como. Pode usar o livre-arbítrio que ela quiser. Porque até se ela tiver ideia de se suicidar para não ter o filho, ela não vai se suicidar. Porque está marcado. Pode até tentar, mas não consegue. Não consegue, é isso mesmo, perfeitamente. É ele por aí. É isso. Então está aí o nosso querido Leon Denis, aquele que, se Kardec tivesse algum problema, ele iria fazer acontecer. Só que isso é uma previsão que jamais iria. Conheci uma senhora que ela, inclusive, ela desencarnou. Ela me contava
que ela estava para praticar o suicídio. Quando ela ia se jogar, ela sentiu uma mão puxando ela, ela olhou para trás, era a mãe dela que já era desencarnada. Puxou ela, não deixou ela suicidar. Não conta Kardec, daquele que ia se suicidar também, encontrou o livro, né? O livro dos Espíritos, né? E acabou. Quando não tem que acontecer, não vai acontecer. Você pode querer fazer o que o livre-arbítrio é restrito. Aliás, o nosso livre-arbítrio. Está vendo aqui o tamanhozinho dele? É o tamanhozinho dele. Nós estamos num mundo que acabou de sair do estado primitivo e está terminando o estado de prova, o ciclo de provas e expiações. Então veja, nós ainda estamos muito infantis com relação ao universo. É como se fosse uma graduação, né? Aí estou pensando aqui, por exemplo, as pessoas que frequentaram o curso e não continuaram, tudo bem. Mas ele já tem alguma coisa já armazenada, essa informação. Mesmo no plano espiritual, ele vai lembrar, ele vai ver, eu conheci, mas eu não segui, porque ele já é o início de alguma coisa, não é isso? Ele escolheu não continuar, talvez porque ele não tenha maturidade, não sedimentou. Não continuar o quê? Peraí, eu não entendi do início. Estou falando em relação ao estudo. Em relação ao estudo. Mas ele tem já armazenado. Sim, mas veja bem, tem um detalhe muito importante. E a gente tem que se mirar nisso e passar a partir disso deduzir. Eu já falei isso aqui algumas vezes. A evangelização de espíritos não é para todos. Palavras de Eurípides Barçanufo. Então vejam, e é isso. A pessoa começa, vai, mas aquilo não penetra, não entra no seu íntimo, ela não armazena aquilo, entende? E então acontece o que aconteceu com algumas pessoas que aqui viram. É assim que funciona. Falta de assistência, né? É assim que funciona. Né? E eu já falei algumas vezes para vocês, acho que para vocês todos, não sei, né? Eu acompanho cada um. Eu sei mais ou menos o que está acontecendo com cada um daqueles que vem aqui. Porque a gente que está fazendo o trabalho, a gente tem as percepções daqueles que vão adiante, daqueles que não vão, daqueles que ainda se deixam arrastar pela materialidade. A gente vê isso, a gente percebe isso, a gente tem essa percepção. A gente sabe daqueles que têm algumas dificuldades, não é? E às vezes vão resolver um outro problema, mas não pelo fato de estar desprezando um outro conteúdo. É pela incapacidade ainda de um melhor raciocínio, de uma melhor inteligência. Quer dizer, esse não é reprovado. Faço-me entender? Sim. Quer dizer, se você faz alguma coisa por ignorância, a tua dívida é muito menor do que aquele que já tem um maior conhecimento, uma maior inteligência, uma maior cultura e faz. É assim sempre. Está na doutrina, a doutrina fala disto. Não é? Então a gente compreende esse fato. Não é? Agora, tem aqueles que se fazem de muito inteligente, mas a inteligência não existe. Simplesmente para tentar aparecer. E a gente conhece isso pelas perguntas, pelas respostas, né? Quem está à frente de algum trabalho capta essa dimensão, né? E as pessoas não conseguem perceber isso. Você vai numa palestra, pode ter 500 pessoas na plateia, mas você consegue vê-las todas e você capta de cada uma. É impressionante isso, as pessoas não percebem, porque a pessoa que vai fazer uma palestra, se ela está capacitada para falar daquele tema, certo? Ela vai ter a percepção. Porque cabe essa percepção pela ajuda que os guias espirituais, aqueles espíritos que estão assistindo aquele palestrante, atuam nele, inclusive, naquilo que há necessidade de ser dito, quanto ao tema que está sendo desenvolvido. E muitas pessoas não sabem disso. Está vendo? Ele fugiu do tema. Eu já ouvi isso, já falaram isso comigo. Já falaram isso para mim. E eu respondi para a pessoa que era um diretor da casa, né? Eu respondi para ele, eu não me lembro bem das palavras que
quis dizer para ele que ele estava desatualizado. Eu, inclusive, eu escrevi, alguns anos atrás, eu escrevi isso, eu até botei na internet outro dia, porque aparece, e eu coloquei de novo na internet uma cartinha que fala a esse respeito. Quer dizer, essas coisas todas a gente sabe, né? Agora, quer dizer, cabe àquele que chega à casa com compromisso, se tem compromisso consigo, porque muitas pessoas vêm e às vezes se aborrecem com aquele que está dando, que está procurando promover o assunto, né? Como se ela recebe, a pessoa recebe a palavra daquele que está movimentando o assunto para ela recebe para ela. E aí ela se sente ofendida. Isso também já acontece, né, nas casas espíritas. É impressionante isso. É impressionante. Quer dizer, a falta de entendimento. Você tem que entender isso. Você tem que entender. Você que está fazendo o trabalho tem que entender isso. E a gente sabe, né? A gente sabe que muitas aulas, quando você começa, parece um monte de gente. E daqui a pouco a coisa vai acontecendo, aí começa a minguar. As pessoas vão saindo, desaparecem. Não conseguem a assimilação. Não tem realmente aquela vontade de saber, de aprender. Não é isso, Graça? E aí, como se elas estivessem fazendo mal ou protestando contra aquele que está fazendo o trabalho, elas estão se prejudicando. Sabe, é impressionante isso. Eu vejo coisas, sabe, eu lamento, mas o que fazer? O que fazer? Quando a pessoa não tem a percepção devida, ela age assim. Se não tiver vontade, a gente nem E o mal disso tudo, creiam, é a materialidade. As pessoas ainda se deixam arrastar pela materialidade. A materialidade é um problema sério. E joga você na força mesmo. Te arrasta e você vai se maltratar. Porque você se deixou dominar pelo ímpeto da materialidade. Quer dizer, faltou a vontade do reconhecimento de que você é espírito. E que esse corpo vai ficar ali a pouco, você continua. Mas se a pessoa não percebeu isto, ela continua dando vazão à materialidade. E aí entra no fracasso. Não, mas eu precisei fazer isso, Sim, porque aparece o que fazer. Aparece, a coisa vem, é sutil. Se tiver que arrastar, arrasta. E se a pessoa não, peraí. Ela vai. E vai morrer na praia, como se diz no ditado popular. Não tem como. Sabe, é um problema muito sério. E a gente tem que dar atenção a isso, não é, Graça? Sim. Parece muito repetitivo, mas é muito importante. Eu sei que eu consigo ainda fazer alguma coisa, vir para cá e até quando há necessidade de fazer algum trabalho, porque antes de eu colocar os meus pés no chão, eu levo uns 15 a 20 minutos fazendo as minhas orações. Realmente a oração estimula você. Nós vimos aqui o que a oração provoca, lembra? Ela desenvolve o teu lobo frontal e com isso você passa a ter maiores condições de trabalhar a inteligência. Sim, avó, veja só, eu apesar de tudo isso, eu me encorajo, eu venho, eu subo essa rampa. E veja que o nosso irmão, ele deu um exemplo muito fácil, né? Você tem o bíceps, se você trabalhar o teu bíceps, ele desenvolve, você trabalha. Então você é capaz de desenvolver qualquer órgão do teu corpo humano. Não é o órgão todo, não são todos os órgãos que vão se desenvolver com ações físicas, mas com ação mental. Outra coisa relacionada à gratidão. Por que eu nunca deixo a gratidão de lado? Não tem motivo de sobra para me ter gratidão. O que eu falei aqui hoje em relação à minha... A gratidão tem dois fatores. Sim. É o reconhecimento pela pessoa que fez a obra e o reconhecimento da tua necessidade. Sim. Aos 35 anos eu tive um problema na coluna.
então terminar aqui o nosso trabalho, nós paramos aí no planejamento reencarnatório, não foi? Foi por aí? Nós paramos aqui, vimos o planejamento reencarnatório, sabemos que todos esses fatores aqui passam a ser projetados a partir do fato do Espírito. Que o fato do Espírito são as nossas necessidades, vamos falar assim, que ficam previstas a serem trabalhadas na existência que teremos com a nossa reencarnação. Então, reencarnamos nessa existência com um determinado fato do Espírito, com necessidades a serem desenvolvidas e trabalhadas, que não são todas as necessidades que temos para trabalhar ainda. Temos outros fatores que ainda não temos capacidade espiritual para trabalhá-las, para desenvolvê-las. Por exemplo, de repente, uma inimizade muito forte, muito grande, que nós ainda não temos o preparo necessário para conviver com esse outro espírito ao nosso lado. Então, não acontece no fato do espírito desta vez. Fica para um momento mais adiante, quando nós tivermos uma maior evolução espiritual. Certo? Então esse fato do espírito dá tudo isso que aqui está: o grupo familiar, o planejamento reencarnatório, a memória existencial. E a memória existencial está diretamente ligada à personalidade. A personalidade que você vai se hospedar na reencarnação prevista. Então, a cada reencarnação, você assume uma personalidade e uma memória existencial. Vamos em frente aqui. Mapeamento genético, que também vai acontecer face o fato do espírito. Quer dizer, a tua personalidade vai ser moldada por esse mapeamento genético. Então, você tem os pais, através dos quais você vai reencarnar, você vai receber a hereditariedade deles, mas essa hereditariedade também já está prevista no mapeamento genético, ok? Por exemplo, se você tiver que ter um pai, uma mãe, que tenha lá um gene que provoca câncer, mas você vai reencarnar por esse casal, mas você não precisa vir a ter essa doença, o câncer. Esse gene é neutralizado pelo amigo espiritual, ok? É assim que acontece, porque quando você vai, quando o coito lá é feito, após entra o amigo espiritual no processo, para mandar o espermatozoide lá para o óvulo. E aí, nesse momento, ele neutraliza esse gene que você não precisa ter. Então você não terá, mas terá aqueles pais. Você vê que tem muitos casais, que o pai e a mãe normalmente, tem um câncer lá de mama, e o filho, a filha não tem câncer, porque não há necessidade dela. Não é um problema para ela. A ambientação reencarnatória também está ligada ao fato do espírito. É o local onde você vai nascer, o local onde você deve viver, porque ali estão os instrumentos necessários para a tua correção espiritual. Não é para a correção material, é para a correção espiritual. Por isso o Evangelho nos fala que a reencarnação, que nós nascemos para o aperfeiçoamento moral. Eu canso de falar nessa página do Evangelho, porque é para isso. Então, os instrumentos necessários, ali você vai encontrar as dificuldades, as pessoas com as quais você tem que lidar, para você se aperfeiçoar. Nós já sabemos disso. Então, se alguém de repente mora perto de você e tenta te ofender, te maltratar, você já sabe que é para você se corrigir, para você movimentar a paciência, para você
ser resignado, ser resignada, compreender que aquele irmão ainda não tem o mesmo entendimento que você tem, e você não se ofendendo e fazendo de conta que não entendeu nada, você acaba projetando alguma coisa desse irmão, dessa irmã. Por quê? Caramba, eu fiz isso, né? E ela começa a refletir um pouco mais a respeito. Então a ambientação reencarnatória é o lugar que você tem que nascer. Eu estou com uma nova vizinha que vai virar o quintal e vai jogar o lixo lá no bueiro. Quer dizer, aí eu fico olhando. Não falo é lá que a nada. Graça tinha que nascer, para aproveitar essa vizinha. Não, mas aí Ela tinha que viver lá, aproveitar essa Não, mas vizinha. eu vou e tiro. É. Ela bota lá perto, quando ela não joga mesmo lá dentro, eu Por isso pego as coisas. que você não nasceu no Japão. Porque lá no Japão não iam fazer isso. Lá no Japão o pessoal é mais limpo, mais asseado, pelo menos é o que falam, né? É o que falam. Então, a ambientação reencarnatória vai de acordo com a necessidade do espírito. Por isso, que em um dos livros, nós já falamos isso aqui, né? Eu não sei se eu coloquei esse detalhe adiante, eu não me lembro mais. Você não deve se transferir do local onde você vai. Sim, isso eu já estava ouvindo isso. Não deve se transferir. Não é que isso seja uma regra. Não é? Existem as exceções. Certo? Existem as exceções. Por determinadas necessidades, por determinadas, mas principalmente, se você se transfere de um lugar para outro, como muitos aqui no Brasil se transferem para os Estados Unidos, não sei para onde, por ambição material, financeira principalmente, esse vai ter sérios problemas. Mas aí já me disseram assim, mas Quaresma, veja bem, fulano foi viver lá na Austrália e está muito bem, tem uma casa própria, tem de tudo. Tá. Escuta, ele vai levar isso tudo quando ele partir? A bagagem dele é o conhecimento. Simplesmente essa. Mas O que ele aproveitou espiritualmente? Seu Quaresma, mas se ele estiver lá e estiver empregando bem esse dinheiro que ele está ganhando e auxiliar as pessoas que necessitarem Veja bem. por lá. Pode até ter um alívio, mas lá não estão os instrumentos necessários ao seu desenvolvimento espiritual, e aqueles que foram pautados no fato do espírito, então vai ficar deficiente a educação espiritual. E se o fato do espírito dele, Oi? se o fato do espírito dele for para que ele fique lá? É como nós falamos regra geral, exceções existem. Não é? Exceções existem. Mas não temos que trabalhar com as exceções. Se formos trabalhar com as exceções, qual é a exceção que você vai trabalhar? Eis a questão. Então, a gente procura trabalhar sempre com a regra geral. Uma regra geral. Porque é por aí que a gente começa a ter maior reflexões, refletir mais a respeito da situação. Mas não tenham dúvida que se você sair do teu local de ambientação reencarnatória por processo de ambição material, você vai ter problemas. Está tocando aqui. Esse não tem jeito. Você se movimentou do teu local por ambição material, seja ela qual for, principalmente do dinheiro, porque eu vou ganhar mais ali, porque lá eu consigo isso, com o estudo que eu fiz, com a minha cultura, você vai ter problemas. Aí não tem jeito. Se você vai para um lugar deste, fora da tua ambientação reencarnatória, ok? De repente você não estava nem aí, e de repente te aparece uma oportunidade que surgiu, olha, está vendo que surgiu? É diferente. Você não procurou, mas quando você procura, é problemático. Você não procura e surge a oportunidade, aí é outra coisa. Como já aconteceu com pessoas que eu conheço, inclusive. Aí, eu tenho
tem uma pessoa do nosso relacionamento, não vou dizer do convívio, né, que se afastou do Brasil, porque cometeu uma série de irregularidades e equívocos aqui, com suas empresas, com seus negócios. Então, para fugir do problema que estava aqui, como tinha condição de ter a cidadania portuguesa, zarpou para Portugal e deixou a banana todinha aqui. As dívidas, tudo. Veja, esse vai ter um problema muito sério. Esse vai ter um problema muito sério, não? Vai ter um problema seríssimo. Pois é, esse tipo de situação é que não pode acontecer. É por isso que tem a orientação reencarnatória. Senão, para que fazer orientação reencarnatória? Vou botar esse espírito aí que está hospedado aí na Rose para nascer na Etiópia. Você gostaria de nascer na Etiópia? No Afeganistão, por exemplo. A questão não é a necessidade, né? Vamos em frente aqui. Progressividade da esperança. Muito poucas pessoas compreendem isso. Eu gosto muito dessa parte aqui. O que é a progressividade da esperança? Quem é capaz de dizer? Vamos lá, quem falaria? É a fé no futuro. Oi? A fé no futuro. É um ponto-chave. Sim. A fé no futuro. E como é que você tem essa fé no futuro? Eu novamente volto à oração. Orando todos os dias, porque a gente orando, a gente tem. Eu quero saber o que é progressividade da esperança. Progressividade da esperança é praticar o amor, porque a gente, sendo amável com as outras Os vetores reencarnacionistas recebem essa imantação. Já falamos disso aqui e colocamos os vetores aqui no quadro. Já falou assim. Então, Diga. eu acho assim, de acordo conforme o meu comportamento, de acordo com o que eu estou sedimentando, entendendo, eu vou pensando já lá na frente. Por que eu preciso? Porque eu sei que se eu vou agir de forma incorreta, equivocada, eu vou ter problemas, eu vou ter que ter reparações, vou ter erros, mas eu vou trabalhar isso para amenizar, para que eu tenha numa próxima existência, vai ser melhor do que eu tenho hoje. Perfeitamente. Por isso a importância do estudo. A progressividade da esperança é aquela imantação divina que você tem a certeza que se você agir do bem hoje, fazendo o melhor possível, o teu amanhã será muito melhor, será mais feliz, as dificuldades serão menores para você vencer. Essa é a imantação da progressividade da esperança. É aquela certeza de que você agindo bem, você vai ter um dia melhor amanhã. Sim. Essa é a imantação divina, ou seja, eu vou ter o meu comportamento, as minhas ações dentro das leis divinas e o meu amanhã será muito melhor. Sim. Essa é uma imitação. Por isso, veja bem, quando você está bem aprumada em torno da tua memória existencial, quando você está com boas sintonias com o teu guia espiritual, certo? Você favorece esse estado de progressividade da esperança, porque ele te ajuda e você tem a certeza de que fazendo dessa forma é a melhor e amanhã eu terei um dia melhor, terei um amanhã melhor, o meu futuro será melhor, como falou o Cid. Sim, a saúde. Não tenha dúvida. Tudo melhor. Não tenha dúvida. Agora, aquele que é trapalhão, não é? E que fica agindo de forma completamente. Esqueci de desligar. Aquele que age de forma totalmente equivocada, esse joga a progressividade da esperança totalmente fora. E quando isso acontece, ele já está fora de sintonia com o seu guia espiritual. Veja como as coisas se entrelaçam. Isso é triste, né? É triste. Eu até pensei assim, essa progressividade não significa que eu posso
posso vir com uma condição material melhor. Pode Não é. Pode ser que eu venha. Não tem nada de material aí. Sim, olha só. O que eu pensei? Pode ser até que eu venha com mais dificuldade financeira, mas eu vou saber lidar. Perfeitamente. Você vai ter a dificuldade, mas você vai tentar vencer aquilo, porque você sabe que você vencendo o teu amanhã é melhor. Sim. A progressividade da esperança. Agora, se você vê a dificuldade, você vê. Aí. Primeiro que você já perdeu, né, parte da vontade. Você afasta o guia espiritual. E a progressividade da esperança não haverá progressividade. Fica só a esperança. Aquele desenho que tem. Aí não tem jeito. Restringimento compulsório normal. Nós vimos isso. Né? Após tudo isso estar preparado, bom, esse espírito está pronto para o reencarno. Está tudo feito, mapeamento genético, tudo já programado. Então, vai para o restringimento. Como será o restringimento de quem realmente entra no processo reencarnatório individual para fazer um planejamento? Como será o restringimento desse ser? Regra geral, como acontece o seu restringimento? Vai ser criado um novo pelo Espírito, né? Não. Restringimento. Restringimento vai se dar. Aliás, eu coloquei uma tela mostrando como é feito esse restringimento. São amigos espirituais, espíritos preparados, especializados, que vão, através de passos magnéticos, promover o restringimento do teu perispírito. Aí reduz, né? Fica igual um bonequinho. Perfeitamente. Vai restringir do tamanho que for necessário para ser acoplado lá Ao Espírito. E vai Ao óvulo. Ok? Então vai restringir. Esse é o restringimento normal, né? Naturalmente bem usual para quem passa por esse processo logo no início do planejamento reencarnatório. Logo Agora, não no são início. todos. Logo no início da gestação, esse perispírito já está ali em código. Como? Né? Logo no início da gestação da criança, ele já está ligado. Depende do nível espiritual de cada um. Por exemplo, Bezerra vai reencarnar. Precisa. Ok? Ele não precisa estar já acoplado diretamente ao óvulo. Sim. Ele pode vir a ter um acoplamento total ao óvulo no 6º, no 7º, no 8º mês. Ele tem capacidade espiritual para isso. Não é o meu caso, não é o teu caso. A gente acopla logo esse espírito aí antes que ele tenha algum problema. Entendeu? Agora, um espírito com nível, como muitos que estão reencarnando, aí agora, que tem um nível espiritual mais alto, ele não precisa de imediato ser acoplado ao óvulo. Ele já mantém um laço fluídico com aquele óvulo. Ok? Ele sabe que ele vai reencarnar, que ali está se formando um corpo para ele, mas ele pode ir atuar em outras tarefas espirituais. Sim, depende do nível. Quanto mais elevado, melhor para esse processo. Ok? E tem o restringimento compulsório. O restringimento compulsório, nós colocamos aqui as telas também, né? Feita pela Eborina com a anuência com a supervisão do Chico. Né? O espírito que vai reencarnar compulsoriamente, o restringimento dele vai para uma máquina eletrônica, e ele leva nessa máquina muitas vezes mais de um ano até que o restringimento total seja feito. Ele vira numa pastilha. Minha mãe toma pastilha. Oh. A futura mãe dele vai tomar essa pastilha. A futura mãe dele vai tomar. Essa pastilha é ingerida pela mãe quando em estado de emancipação.
Veja como o processo é totalmente diferente. Né? Ele vira uma pastilha mesmo, uma pastilhazinha. Quer dizer, o espírito está completamente inconsciente nesse momento. Né? Assim se dá com o restringimento. Será que por isso que tem filhos tão desligados da mãe, nem parece que são mãe e filho? Bom, aí é um problema de cada. Pode ser por isso. Aí é um problema de cada um espiritualmente, porque pode ser que concordaram com tudo antes de acontecer o nascimento daquele espírito através daquela mãe. E de repente se tornou tudo obtuso, porque o espírito é desregrado, é rebelde. Tudo é possível. Porque o livre-arbítrio está aí. Você pode concordar com tudo. Os amigos espirituais estão sabendo, né? Mas eles ficam torcendo que você não destoie, que você não entre em distonia, que você permaneça com o equilíbrio conforme foi demonstrado no ato que você fez o teu processo. É porque a gente vê tanto filho desprezando, Você acha? Né? A mãe. Mãe mesmo, conheço Olha só. mãe que detesta quando Você acha que esses espíritos que aí estão assassinando, matando, fazendo um monte de besteira, eles fizeram um mapeamento, um planejamento para fazer isso? Todo planejamento é benigno. E toda reencarnação traz fatores benignos a serem trabalhados. Mas eu já ouvi dizer também que tem reencarnações com mal também, né? Eles também fazem isso. Colônias espirituais trabalham reencarnações malignas. Trabalham. Esses que vêm assim, já vem mesmo para... E tem reencarnações de espíritos que foram programadas para trabalhar dentro da doutrina espírita e tirar aquele que estava no bom caminho. Diretores, presidentes, com reencarnações trabalhadas em colônias espirituais perversas, inferiores. Está no livro. Quem fala isso não sou eu, não. Colônias espirituais, trevosas, trabalhando o espírito reencarnado, e são espíritos maliciosos. Você pensa que eles são muito bons. Tem bastante inteligência, mas são maléficos. Perfeitamente, mas está trabalhando para o que não presta. E eles não fazem isso de imediato, não. Eles entram numa casa espírita, bonzinhos, fazendo melhor, mas trabalhando ali no escondido, promovendo o que não presta. É assim que funciona. É assim que funciona, porque eles estão em sintonia com esses espíritos, de onde eles vieram, dessas colônias trevosas. A coisa é muito séria. As pessoas não sabem disso, porque também não falam. Concepção material. Aconteceu a concepção material. Deixa eu ver quem sabe aqui como é que acontece a concepção material. A Rose sabe. A Graça não tem filho. A Valéria também não. A Ingrid sabe. Né? Aconteceu a concepção material. Ok? Aquela hora do bem bom, todo mundo está feliz, satisfeito da vida, a coisa está acontecendo. Aí sorriram, viu? Viu como elas sorriram? Muito bem. Aí tem a concepção espiritual. Se esta não acontecer, Já era. já é. Não vai vingar. Né? Vai nascer. É porque uma complementa. Se vier a nascer, já está morto. Uma complementa a outra. Então, as duas concepções têm que acontecer. Tanto a material como a espiritual. Efetiva-se a reencarnação. Pronto. A Graça reencarnou. Está aí o espírito. A Ingrid está aí. Valéria, todos, Quaresma, estamos aqui. Reencarnamos, ok? Personalidade. Aquilo que nós falamos. Né? Personalidade está de acordo. Esse corpo foi programado de acordo para que eu resolva tudo o que ficou previsto no fato do espírito. Ah, mas está muito difícil, essa vida está muito ruim. Ué, mas você concordou com isso? Qual o problema? A vontade, cadê a tua vontade? Bota ela, você tem condição de resolver. O teu corpo está preparado
para isso. O teu corpo está preparado para isso. Não, mas eu estou muito cansado. Não, mas teu corpo foi preparado para dar essa solução. Então vai em frente. Essa é a pessoa. Personalidade. Usando a memória existencial, deverá trabalhar meios para aprimorar o caráter. Muita gente confunde caráter com personalidade. E para nós isso tem muita diferença. Melhorar o caráter só estudando. Isso tem muita diferença. Você espírito, está em um corpo para melhorar o teu caráter. Sim. O teu corpo foi preparado para você aperfeiçoar o teu caráter. E só As tuas condições espirituais, melhor falando. Por isso, você recebeu esse corpo todo previsto com tudo que está ali no fato do Espírito, para você ser melhor. Quando você partir e deixar esse corpo, você estará melhor, se você agir de acordo com tudo que foi previsto no planejamento reencarnatório, levando-o a aperfeiçoar os sentimentos, a fim de renovar as matrizes mentais, em busca do aperfeiçoamento moral. Porque você reencarnou, eu reencarnei, ela para aperfeiçoamento moral. e só Mas como é isso, Quaresma? Tem tanta coisa boa para resolver aqui, tem. Mas quantas reencarnações você já teve? E você acha que essa é a última? Você vai ter muito mais. Então, o prazer que você quer, a coisa gostosa que você quer que aconteça, faça o melhor com você agora, que amanhã você vai poder gozar muito mais. Não, mas é tão bom ir para uma festa, beber, comer. Pois é, mas não vai não. Vai na casa espírita, resolve o teu problema espiritual, porque amanhã tudo isso vai ser muito melhor na próxima reencarnação. Joana fala do primarismo, e o primarismo é se alimentar, descansar e reprodução. Isso é primarismo. Pois é. E de repente competir, né? Ela fala muito de competir. Competir. Se competir fosse bom, Porque aí está o despertar. os caras que jogam estariam maravilhados, né? E eu todos eles para o céu, como diz aí no ditado popular. Está competindo. Eu acho que falta um pouco da pessoa raciocinar. Puxa vida, eu estou aqui só para comer, passear, reproduzir, só isso. Não é possível que seja só isso. Não, mas isso é realmente um primarismo. É a falta de atualização. Falta de ver que o tempo passou, a ciência melhorou. Tudo melhorou através da ciência. Ainda há pouco vimos isso ali fora, falávamos a respeito. As pessoas estão no conservadorismo tradicional, mas eu sou muito tradicional, então continuo com o tradicional. Sou conservador, vai viver no meio do mato. Tem um bom quando fala conservadorismo. Sabe? Vai, pede para ir para um planeta que está nascendo agora, para tu reencarnar lá. Você não gosta de conservadorismo tradicional? Vai lá viver lá. É impressionante. como se diz, E tem pessoas que tem pessoas que adoram falar que eu sou tradicionalista, eu sou convencional. Olha, sinceramente, é uma falta de olhar. Que dia é hoje? Hoje é 30 de maio de 2024, irmão. Peraí, não, você não está mais vivendo no ano 2000, no ano 1800, 1700, 1600, 1500. Ou você quer viver no ano 1500? Não tem problema não. Quando você desencarnar, na prova você vai para lá. E você vai reencarnar em um corpo onde você terá menos habilidades do que a que você está tendo no planeta Terra. Porque você vai ter que construir um perispírito com características inferiores ao perispírito que você está usando agora. E automaticamente o teu corpo também o será. Então quem vai sofrer o dano da segunda morte vai ter problemas seríssimos, que ele vai perder a habilidade espiritual, ele não vai ter condição de manifestação como ele se manifesta no planeta Terra.
Porque vai habitar um corpo menor, um corpo inferior. As pessoas não pensam nisso. Problema sério, né? Quando se fala, e quando o Apocalipse, que é o último livro, o Apocalipse é o último livro do Novo Testamento, e ele fala em dano da segunda morte, era para a pessoa refletir. Esse é o último livro, é o Apocalipse, fala no dano da segunda morte. Como é que funciona isso? Deixa para lá, então você vai ver ao vivo. Mas eu não estou me lembrando de nada para você. Calma, daqui a pouco você vai desencarnar, você vai lembrar como é que funciona, você vai ver como é que funciona. Mas eu não vejo essa abordagem nas casas. Mas por quê? Pois é. Sobre o Apocalipse, para a pessoa entender a segunda morte, o que vai acontecer. Pois é, mas é porque falta atualização. Porque na visão das pessoas, o Apocalipse é o fim do mundo. Pois é, falta atualização. É o que nós estamos vivendo. Nós não estamos vivendo o Apocalipse? Está aí. No próprio Brasil, que ninguém esperava essas histórias que estão acontecendo lá no Rio Grande do Sul. Quem esperava? Destruição em massa, terremotos acontecendo no Brasil. Lá fora, nos Estados Unidos, também cidades completamente sendo arrasadas pelos ventos de 200 quilômetros, derrubando casas, varrendo tudo. O que pode acontecer aqui? Sim. É o que eu falo lá para os meus dois, eles estão vendo na televisão. Eu digo, isso aí não, isso aí é só o princípio, tem mais, daqui a pouco vem mais. Não acabou ainda, não. Na Nova Guiné, né? Na Nova Guiné, as coisas caindo, tudo morreu. Sim, aquele barranco, né? Veja quantas casas foram ali, mortes coletivas. E a gente sabe. Todos aqueles que estavam lá, eles precisavam passar por esse processo. Não tem como fugir disto. Mas olha só, eu tenho pena daquele povo do Rio Grande do Sul também. Assim, a gente gostaria que nada estivesse acontecendo, mas aquilo não está acontecendo à toa, não. Eles são culpados. Eles têm culpa. A culpa daquilo não é da água que invadiu, não. É deles. Eles que atraíram aquilo. Eu acho que o Rio de Janeiro está sendo preparado. Você viu no outro dia que a ressaca invadiu? Sim. Isso aí já é um alerta. Aqui no Brasil está acontecendo isso já faz tempo. Eu me lembro bem, quando nós estávamos na nossa vida profissional, que a gente corria por esse Brasil afora, a gente chegava em determinados lugares, como por exemplo, Aracaju, me mostrava, está vendo, a água invadiu isso aqui, olha o mar, está vendo aquela casa dali, em Campos, aqui no Rio de Janeiro, lá em Campos, a mesma coisa. E em outros lugares. Quer dizer, não tem como, sabe? Eu esqueci o nome do lugar, que houve uma ressaca também, acho que e a casa daquele que estava ali e que foi destruída, a culpa não é da água, não, a culpa é dele. A culpa é dele. Ele é que promoveu aquilo para ele. As pessoas precisam pensar nisso. Ele não é coitadinho, não. Ele não é coitadinho. A gente vai cuidar dele, vai ajudá-lo, vamos cuidar dele, vamos ajudá-lo, a absorver aquilo, a ter uma melhora, mas a culpa é dele, a culpa não é do mar, a culpa não é da areia que invadiu aquilo ali, não, a culpa é dele. Ele é que atraiu aquilo. O que você atrai para você, o que você desejar com o teu magnetismo. Nada acontece por acaso, senão Deus seria injusto. Como deixou acontecer isso com a Valéria? Ela não merecia isso. Quem disse para você que ela não merecia? Se aconteceu com a Valéria, é porque ela traiu isso para ela. Para que ela se corrija, para que ela passe a refletir. Não é um castigo, é promover a reflexão daquele ser, a modo de que ele se corrija. O Jacó só até fala sobre isso, que ele fala em relação à oração. Então, a oração é importante porque é uma ligação com o seu mentor. E muitas vezes o mentor tem coisas que ele não pode, assim, vou passar por uma situação, mas ele não pode retirar aquilo, porque foi o próprio Espírito que pediu
ele vai ajudar a vencer aquela situação. O mentor não tira nada. Ele até ajuda a promover se for preciso. Mas é uma realidade. É uma realidade. Ele tanto te beneficia em ambos os sentidos. Sim, vai trabalhar para você melhorando. Já contamos aqui aquele homem que teria que ter uma derrocada e não aconteceu. Isso pode acontecer com todos nós, dependendo do comportamento que venhamos a ter. Se vamos além daquilo que ficou programado, sabe? A derrocada não vem, seja lá de que tipo for. O amigo espiritual trabalha. Quem faz esse trabalho? Veja a importância quando a gente fala em guia espiritual. É o guia espiritual. Ele é o primeiro que leva a mensagem. Ele vai adiante, num patamar espiritual mais alto. Olha, aquele espírito que eu estou supervisionando, que eu estou cuidando dele, está acontecendo isso, isso e isso. Não podemos promover assim. E aí a espiritualidade maior vai procurar a ficha, entre aspas, daquele. Sim, vamos então agir nesse sentido. É assim que funciona. Oi? Corresponde ao anjo da guarda. É sim, é a mesma coisa. Anjo da guarda, guia espiritual, protetor. O nome não importa. É o espírito que vai te ajudar na reencarnação. Acabou. E ele se comprometeu com isso. Ele tem compromisso também. Sim. Ele tem compromisso também. É responsabilidade dele. Muito bem. Anterioridade não. Essa tela aí é de um artista israelense. Esqueci o nome dele. Esse aí está no espatulado. Eu esqueci o nome dele. Ah, é? Olha o bonde. Quem andou de bonde aí? Eu. Você andou de bonde? Não. Hein? Quando eu cheguei Andou de aqui, não bonde? tinha mais bonde. Ela tá velhinha também, tá vendo? Eu vim para aqui em 69, não tinha bonde mais. Oi? Eu vim para aqui no Rio de Janeiro em 69. Não andou de bonde não? Não alcancei. Mas não andou de bonde porque onde você morava não tinha bonde? Não tinha nem, não. Não. Eu andei de bonde quando criança. Em Minas não tinha. Eu cansei de andar de Tinha bonde. acabado. Eu ia para a escola de bonde. Eu ia para a escola técnica. Eu estava na escola técnica nacional. Eu ia de bonde. Acesso o povo ali no Maracanã, né? Eu morava nos Pilares, minha mãe ia muito pro Meia. Então a gente pegava sempre bonde. Eu pegava o bonde Lins, eu morava no Lins. Pegava o bonde Lins, descia descia ali na São Francisco Xavier, em frente ao colégio militar. No colégio militar. Dali eu pegava o General Canabarro e seguia para a escola técnica. Eu vim para cá no dia 13 de maio de 1969. Deus te abençoe. Anterioridade da alma. Na anterioridade de cada ser está o registro histórico de seus atos, propiciando assim um conteúdo de sentimentos cujos valores agregados representam e personificam o ser. É na anterioridade que estão todas as manifestações que o Espírito consagrou em suas experiências, as quais se refletem nos sentimentos que se projetam na sua personalidade. Na anterioridade estão todas as necessidades básicas que promoveram os pontos de definição para o planejamento reencarnatório do Espírito. Está aí o que é a anterioridade da alma. E se promoveu os pontos de definição para o planejamento reencarnatório, é porque esses pontos estão plotados no fato do Espírito. O fato do Espírito é absorvido da anterioridade da alma, da memória contínua. Não tem como ser de outra maneira. Mas como? Sem conversar com os espíritos especializados. Eles conseguem penetrar nisso aí. São espíritos especializados. Mas como eles se especializam? Não sei, pergunta a eles. Porque até lá eu não conheço. Estudando, né? Mas são espíritos especializados. Como aqui temos os especialistas, não é? Temos na medicina uma série de especialistas nisso, naquilo outro. E eles devem ser trabalhando e estudando, né? Sim, mas são espíritos que estudaram algo que a gente ainda desconhece. É um aprofundamento
que nós ainda não conseguimos fazer. Sim. Aqui nós temos os psicólogos, que eles procuram penetrar, mas eles não conseguem atingir o ponto que atinge um espírito que faz esse trabalho na espiritualidade. Né? E muitas vezes de forma errada, que eu já vi isso acontecer. Né? Os psicólogos chegam a uma definição errada do que realmente é. Uma definição mais acertada do que qualquer psicólogo é você fazer a assistência fraterna. Porque a assistência fraterna vai trabalhar espiritualmente. Se o psicólogo for espírita, melhor ainda. Melhor ainda. Mais acertadamente ele chegará ao problema. Não tenha dúvida. Vamos falar um negócio? Quando eu estava em tratamento com uma psicóloga, eu cheguei a mostrar para ela aqueles desenhos que eu trouxe para vocês aqui, né? Aqueles desenhos. Ela falou para mim assim, olha, você não mostra esses desenhos para psiquiatra, não. Porque a neurologista tem que ir para psiquiatra, né? Não mostrar o desenho para o psiquiatra? É, porque a neurologista tem que caminhar para psiquiatra. Aí eu não mostro para psiquiatra porque ela disse que você está maluco e vai lá se internar. Aí eu falei assim, você está. Não é assim. Só os psiquiatras também não tem bom preparo. Porque pela madrugada, né? Não, olha só. Aí exemplo que eu tenho uma amiga que ela está com problema, ela tem mediunidade, né? Aí ela começou a relatar determinadas situações para a psicóloga, ela passou encaminhamento para a psiquiatria. Entendeu? Diz que ela está ficando maluca. Bom, se a psiquiatra vai cuidar de problemas patológicos. O psiquiatra vai cuidar de problemas patológicos. Veja bem. Para passar uma medicação para eu dormir. Veja bem. O psiquiatra, ele estuda para cuidar de problemas patológicos. Ok? Doenças. O psicólogo não. O psicólogo vai cuidar de comportamentos. Comportamentos que você possa ter. Agora, um psiquiatra que realmente seja um bom psiquiatra, por exemplo, se ele for espírita e realmente conhecer doutrina espírita, ele será um ótimo psiquiatra, melhor do que aquele que não é espírita, porque ele vai entender que os problemas patológicos que você tem nesse teu corpo são motivados pelo espírito. Porque qualquer problema que você tenha, qualquer doença que você tenha no teu corpo, ela acontece primeiro na mente. Ela está na mente. É porque eu falo para... Foi por isso que em determinado momento o nosso querido Dr. Bezerra de Menezes lançou aquele livro que muita gente pensa que conhece e não conhece, Loucura sob Novo Prisma. Eu não conheço esse livro, não. Pois é. Por que, Sebastião? Sabe por quê? Porque eu falei com a neurologista que eu tenho sonhos vívidos. Eu vivo o que está acontecendo no sonho na realidade. Mas você vive o sonho? É, mas eu digo assim, eu estou sonhando. A mesma coisa, por exemplo, se eu estou falando alguma coisa com você lá, eu escuto no meu quarto, eu escuto tudo que está acontecendo no outro lado, é assim. Aí eu falei com a neurologista, há uma coisa que as pessoas precisam compreender. Quando você sonha, você está vivendo o sonho. Eu sei, Sebastião. Faço-me entender? Eu sei, mas eu digo assim. Você não está entendendo. Presentemente. Você não está entendendo. Escuta, beleza? Eu vou dizer. Quando você sonha, você está vivendo um sonho. Ok? Você pode não estar agindo, tendo a ação naquele momento, mas você está vivendo um sonho. Porque você está transcorrendo, você está recordando tudo aquilo que você está vivendo. Faço-me entender? É uma tela mental pela qual você transita. Então você está vivendo aquilo. Faço-me entender? A
A ação pode não ser agora, pode ter sido ontem, mas se agora você sonha, você está vivendo aquilo, porque você está transitando por aqueles momentos. Você é espírito. Eu sei. É engraçado, é curioso que eu vejo meu quarto, tudo a gente escuta a minha voz falando do mesmo jeito que eu estou falando lá, estou falando aqui. Então, peraí, vamos lá. Então, quando você diz assim, tela mental, então eu estou aqui com uma imagem começa a imaginar uma cena, uma figura, eu estou vivendo? Sim, perfeitamente. Você está inserido nela. Porque Você está inserido nela. Quando você sonha, você está inserida no sonho. Você, espírito. Nós estamos acostumados a raciocinar materialmente. Se desliga do corpo. Você não tem corpo, ok? Você não tem corpo. Você não tem perispírito. Você é espírito. Me faço entender? Então, quando você sonha, você está vivendo aquilo. Você é espírito. Porque você está transitando naqueles detalhes que estão em você. Mas eu escuto tudo que eu estou falando lá, estou falando na realidade. Você ainda não me entendeu. Mas você eu está vivendo aquilo, você está com mais vivendo, Olha. com mais força, com mais realidade. Olha, quer ver uma Se coisa? imagina fora do corpo. Quer ver uma coisa? Quer Quer ver uma coisa? Você, agora, nesse exato momento, você se recorda do que você fez algum tempo atrás? Você se recorda? Mas foi. Você se recorda do que você fez ontem? Você se recorda? Pois você está vivendo isso. O momento que você está recordando, você está vivendo. Faço-me entender? Faço-me entender? Você está transitando naquilo. Você, espírito, está transitando naquilo. Entendi. Vou procurar esclarecer um pouco mais. Você sabe que o pensamento é matéria, não sabe? Sim. Então pronto. Faço-me entender um pouco mais? Nós temos que começar a ter a percepção real de que somos espíritos. Eu sei. E que tudo que passa na nossa mente, nós estamos vivendo. Ok? Tudo que passa na minha mente, eu estou vivendo. Porque sou eu que estou ali. Sou eu que estou ali. Sou eu que estou naquele sonho. Faço-me entender? É difícil às vezes. Você está me entendendo, Ingrid? O espírito vai. Sou eu que estou naquele sonho. A mente, sou eu. Mas eu digo assim, para mim, há uma diferença quando eu sonho, eu vou fazer uma suposição. Há uma diferença quando eu sonho, entendeu? Quando eu acordo, eu lembro do que eu sonhei, um exemplo, entendeu? Mas quando acontece uma coisa negativa, uma coisa mais real, eu escuto a minha voz, mesmo no quarto, eu vejo meu quarto, eu sei tudo que está acontecendo, eu não consigo me mexer, é isso, é diferente. A mesma coisa que eu estou falando do outro lado, que eu imagino ser do outro lado, é uma coisa mais real. É diferente de um sonho, eu sonhei de fulano, estava passando nada. Eu sinto um lugar, um momento aqui, assim, visualmente. Diferente, eu sinto diferente. Você está no mundo espiritual. Está desdobrado. É diferente. Eu estou falando que eu Não é estou diferente. Mas na minha concepção É que nós somos assim, a gente sai do corpo, a gente vive história. Você já entrou no corpo correndo? Eu já entrei. Eu acordei assim, ó, desesperado. Porque foi um encaixe de repente. Encaixou. E agora? mais real, vai para mais real. Vamos sair do sonho e vamos falar do fato do espírito. É um trecho que está nesse livro. Mais real, assim. O espírito e o seu processo de evolução. É um livro que está sendo estudado, pela Alzira, e toda quinta-feira ela coloca uma palestra na internet, pelo WhatsApp, sobre este livro. Toda quinta-feira eu pego essa palestra da Alzira e coloco no WhatsApp, no site, no grupo que o Ronaldo fez. Esqueci o nome. Eu coloco sempre. Nova era. Hein?
eu coloco sempre a palestra da Alzira que ela faz, que ela está trabalhando nesse livro, nas suas palestras, toda quinta-feira. A organização do fato do espírito é uma janela que se abre na memória. Observaram? Uma janela. Uma janela. Quantas janelas tem na tua memória? Ai, botando Não fala, eu sei. um monte. Tem muitas janelas, toda a nossa memória tem várias janelas. Não é? Por meio dela é feito o estudo da anterioridade. Esse estudo detecta quais são as áreas que conclamam atenção. Especialistas nessas áreas elaboram gráficos inteligentes, colocando o espírito no centro para averiguar as possibilidades de acertar e corrigir as vibrações das áreas escuras detectadas, que poderiam ser modificadas durante a reencarnação. É o que estávamos falando. E são só essas áreas escuras que possam ser resolvidas durante a reencarnação. Nesse fato do espírito previsto para a reencarnação que irá acontecer. Quer dizer, a nossa reencarnação traz um fato do espírito previsto para esta existência. Simplesmente isto. Nada além disto. Ok? Capítulo Conhecendo as Qualidades do Espírito. Vamos em frente. Ainda estou no fato do Espírito. É certo? Tudo bem. Fato do Espírito. É a característica do Espírito, incluindo suas necessidades, aspirações e ideais. Incluindo as necessidades, aquilo que você aspira, que você realmente sente que pode ir adiante, e ideais, aquilo que você quer que de fato que aconteça. Esse é o teu fato do Espírito, esse é o meu fato, o nosso fato. O que meditas? O que meditas? Eu estou me imaginando o negócio aqui. O fato do Espírito define a organização dos quesitos que vão fazer parte da personalidade, incluindo as qualidades morais que determinam o pensamento do Espírito. Me vem algo na minha mente que passou para os meus neurônios e eu estou aqui pensando nisso. Deu para entender? Agora verifique uma coisa. Como falta a vontade em determinadas pessoas que não deram a mínima atenção ao fato do seu espírito, ao seu fato em especial, ao seu fato especificamente. Pela falta de qualidades morais, que não observou a si própria, que aquilo que está tentando entrar em predomínio é justamente para qualificar melhor as suas qualidades morais. Quantos desaparecem dos estudos que são feitos nas casas espíritas? Faço-me entender? Essas coisas. Porque você chega em qualquer estudo, não é por acaso que você chega. As pessoas consideram muito o acaso. Não é por acaso que a gente chega no estudo. Agora, tem que qualificar esse estudo, tem que dar atenção a ele, tem que assumi-lo. Porque não é por acaso que você chega em qualquer lugar. E você tem que qualificar isso como algo que você necessita realmente para melhorar as suas qualidades morais. Agora as pessoas não raciocinam assim. Esses espíritos são falhos com eles mesmos. Tratam de maneira, irregular. Parece, eu não vou, eu vá. E não é assim que se faz.
Quer um exemplo fácil? Faça isso num estudo qualquer, aqui, acadêmico. E você vai ver o que você aprendeu no final. Faça isso num estudo qualquer aqui, acadêmico, e você vai ver o que aprendeu no final. Faça isso numa faculdade, numa aula qualquer, e no estudo. Eu tenho diploma e sai por aí fazendo porcaria. Como temos uma opção de médicos fazendo um monte de coisa, um monte de engenheiro fazendo porcaria por aí. Esse é o grande detalhe. Quer exemplo? Está aí o exemplo. Então não adianta você começar um estudo e tratá-lo como se fosse uma coisa qualquer. Não, isso eu já sei. Você não sabe. Como tem alguns que me disseram, não, mas isso aí eu já entendo, eu já sei disso tudo. E pessoas que têm estudo acadêmico alto, segundo diz. Eu digo, você não entende, né? Você não entendeu nada de evangelização do Espírito. Não, isso aí eu já sei como é que funciona. Não, eu digo, você não sabe. E para saber você tem que estudar. Essa qualidade moral que me fez lembrar agora o que o Jacobson falou. Que é trabalhoso no Espiritismo porque você tem que ser disciplinado e se abster de determinados comportamentos. Jacó falou isso, né? Pois é, isso está no livro. É o que eu amo, por isso eu digo para as pessoas, leia o item 8 da introdução do livro dos Espíritos. Leia o item 8. Está lá, é Kardec que fala. Aí ele diz assim, essa abstenção, gente, é positiva. E o que Kardec fala? Você já viu? Não. Tem uma palavra que diz assim, assiduidade. O que é isso, hein? Continuidade. Pois é. Aí ele fala que essa abstenção desses comportamentos são medidas salutares, porque você vai se desintoxicar daquilo que te faz. Perfeitamente, mas é isso aí mesmo. É justamente isso. Aí as qualidades morais. Por isso que Kardec também diz que adianta você perguntar ao sábio, fazer determinadas perguntas, se você não tem o princípio daquilo. Vai te parecer uma burrice, uma intolerância, uma coisa qualquer. E é isso que acontece dentro da doutrina espírita quando se fala em estudar. E as pessoas insistem em dizer para mim, mas isso eu sei. Eu digo, você não sabe. Você não sabe, porque você não estudou. Você não permaneceu. Não, mas isso eu já sei. Você não sabe. Pensa que sabe. Engana a si próprio. É impressionante a quantidade de pessoas que enganam a si própria e acham que estão enganando o outro. É impressionante isso. Olha só, as pessoas, eu não sei se eu estou enganada, não refletem. Você tem que olhar e refletir. Eu falo com meu filho faz um estudo numa casa espírita aqui em Campo Grande. Eu digo, você pergunta lá para o teu instrutor o que é fato do espírito. Pergunta a ele o que é planejamento reencarnatório, personalidade. Ele fica me olhando. Eu digo, pergunta a ele. Pergunta a ele o que é reencarnação. Eu não vou falar o nome do instrutor, porque muita gente conhece, é melhor não falar. Quer dizer, é um problemático. Quando você chega na casa espírita, as palestras dizem a mesma coisa há 500 anos. Se é que a doutrina espírita tem 500 anos, não tem. Isso é força de expressão. Aí é problemático. Quer dizer, por isso, a falta de atualização. Eu me desliguei de uma casa espírita que é das mais conceituadas na cidade do Rio de Janeiro por causa disso. Porque é inadmissível que alguém dirija um departamento na casa espírita, principalmente o mediúnico, há 30, 40 anos. É inadmissível que isso possa acontecer. A troca tem que existir. Porque o sujeito começa a colocar o seu personalismo, o que ele acha na direção daquele departamento. E não vai adiante. E eu me desliguei por causa disso, depois de estar lá anos e anos trabalhando nessa casa. E trabalhei em vários locais. Inclusive trabalhei num local que as pessoas perturbadas não davam para mim. Mas como eu já estou acostumado a lidar com pessoas perturbadas, né? Então estava tudo certo.
Você está rindo? É verdade. É verdade. É verdade. Eu trabalhava num departamento que as pessoas eu cheguei trabalhando num departamento, quando eu me transferi para esse lugar, eu trabalhava num departamento que as pessoas chegavam para receber ajuda social, ajuda espiritual, não é? Aí quando pintava algum perturbado, eles já sorriam e olhavam para mim. Quaresma. Mas como eu já estou acostumado, porque quando eu estava desencarnado, eu trabalhei numa sessão na colônia onde eu me encontrava, que eu atendia pessoas com essas qualificações, mas lá tinha um maquinário enorme. Eu não me lembro de todo o maquinário, mas eu sei que tinha. Eu não me recordo de detalhes, né? Mas eu sei, eu trabalhava ali atendendo esse tipo de espíritos que chegavam para serem trabalhados. Então, isso não me incomodava, eu até achava bom. Né? Mais um, vamos ver o que acontece. Eu até perguntei para a psicóloga uma vez, doutora, tem vindo paciente mais perturbados do que eu. Ela falou, o quê? Você é light. E ela não dizia que eu sou doida. Como estudar o meu fato a fim de conquistar aprimoramentos? E aí? Como é que você estuda o teu fato do Espírito? Como é que você estuda o teu fato do Espírito? Estou refletindo. Como é que você? Como é? Hã? Eu, como sempre, o meu ponto de partida são as orações. Antes de fazer qualquer coisa, eu faço minha oração. Tá bom, você fez. A Deus. Você fez sua oração, e agora? Agora eu vou botar minhas ideias em ordem, procurar agir da melhor maneira possível, né? Que mais? Seguindo os exemplos, os conhecimentos que eu estou tendo através do estudo. Já sei. Você vai fazer isso aqui. Mergulhar no íntimo. Isso. Analisando sentimentos. Sim. Você vai analisar teus sentimentos, teus pensamentos, ações, etc. Questionando reações, atitudes, vocabulário. Jogando fora o que não presta, se eu não conseguir Aí você sozinha, eu peço ajuda através da Não, oração. no fato do Espírito você não vai pedir ajuda para ninguém. Não, ninguém vai te ajudar a saber o teu fato do Espírito. Não. Estou falando do fato do Espírito. Ajuda vem depois. O teu fato é você que tem que perscrutar. Sim. É você que vai se questionar. Você vai questionar que sentimento você está tendo. Você está gostando muito da Valéria ou está gostando pouco? O que você acha da Rose? Como é que eu olho para a Rose? Como é que eu não olho? Presta atenção. Sim. Aí você vai ver que pensamentos você está tendo. Quais são as suas ações? Você vai questionando reações. Qual é a reação que você está tendo a respeito de determinada coisa que te acontece? Tudo bem. Você já sabe, eu estou tendo uma reação que não está boa. Fulano, como é que eu posso reagir diante disso assim? Aí você pode procurar ajuda. Mas para saber do fato, quem tem que saber és tu. Você pode pedir ajuda para corrigir aquilo que você está vendo que precisa ser melhor. Sim. Ok? Não para que saiba do teu fato. Aí é diferente. Entendi. Vamos adiante aqui. Interrogando a si próprio. Você vai interrogar você mesmo. Sim. Como procedo diante da dor? Isso é uma reforma íntima, né? Como é que você procede diante da dor? Dependendo também da dor, tem que correr no médico. O médico tem que... Eu tomo analgésico. Oi? Eu tomo analgésico. Viu? Ele toma analgésico. Tem que ter um médico. Já está errado. Não se lamuriar. Começou agindo mal diante da dor. Começar a se lamuriar. Ele não pensou o que a dor veio fazer com ele. Aproveitar Porque a dor é um instrumento para o teu aperfeiçoamento. a cura. A dor é um instrumento valiosíssimo. Eu luto para. É por isso que muitos que cometem N coisas ficam entrevados na cama. Porque se ele não ficasse entrevado na cama, ele ia cometer mais travessuras, ia ter mais problemas para o futuro. Entreva esse espírito, bota ele na cama. Me faço entender? A dor é um instrumento sensacional
E as pessoas não dão esse valor. Aí eu sei. Tomar o analgésico? Tá certo, tem que tomar o analgésico mesmo. Não é assim, ele não vai deixar, ou ficar, né? Ele toma o analgésico, tá certo. Agora, tem que perguntar, o que a dor veio fazer comigo? Eu seguro enquanto eu Eu me interrogo. Quando eu estou com uma dor, eu digo, por que isso está me doendo? Eu começo a refletir. Chego às minhas conclusões e peço ajuda espiritual. Aí sabe o que acontece? A ajuda espiritual vem. Ontem eu estava com esse joelho aqui, eu não aguentava. A dor é o nosso remédio. Eu também faço isso. Não, João, a dor não é remédio. A A dor é solução. Pois é, mas é o nosso remédio, precisamos passar por ela. Ontem eu estava com esse joelho aqui doendo muito. Aí eu comecei a refletir. Por quê? Quando eu estou assim, e aí eu refleti, pedi ajuda espiritual. Eu sempre peço. A dor. De tarde eu já não estava mais sentindo a dor no meu joelho. Eu procuro me abastecer sempre das razões espirituais, porque são elas o princípio para que eu elimine os meus problemas e que eu passe a refletir um pouco mais. Então, procedo diante da dor. E do outro? Do comportamento alheio. Como está a minha alteridade? Alteridade. Quem fala muito em alteridade é a irmã do fogo. O que é alteridade? O que é alteridade? Eu agora acho que deu uma... É mais ou menos parecido com empatia. Você saber lidar com o outro, com as diferenças. Perfeitamente. Respeitar a condição, a diferença. Respeitar a diferença. Ter resiliência, né? Oi? Ter resiliência com o outro. Respeitou a diferença. Você sabe que ele é diferente, ele não tem que ser igual a você. Ele é um outro espírito, tem uma outra condição espiritual. Como recepciono o sofrimento quando me bate a porta? O Cid foi um analgésico. Ele não abre a porta. Eu reluto para tomar analgésico. Eu seguro um pouco. A primeira coisa que a gente tem que fazer quando o sofrimento nos bate a porta, Fecha a certo, porta. é começar a refletir. Por que eu estou sentindo isso? Quando você entra em reflexão, quando você procura saber por que aquilo está te atingindo, o teu guia espiritual vai te ajudar na reflexão. Ok? Então primeiro reflete, por que eu estou sentindo isso? Você pode chegar a uma conclusão que resolva o problema, ou você pode ficar no meio do caminho, depende da tua condição espiritual. Mas é o primeiro momento. Por que esse sofrimento me atinge? Estou trabalhando a caridade? Como é que você faz para trabalhar a caridade? Como é que você faz para trabalhar a caridade? Orando. Oi? Orando. Como é que você trabalha a caridade? Orando? E depois? Como é que você faz para trabalhar a caridade? Procurando fazer o melhor que eu posso, né? Oi? Procurando fazer o melhor que eu posso, né? Com quem? Comigo mesmo e com os outros. Perfeitamente, é isso. Nota 10. A primeira caridade é com você mesma. Porque se você não for caridosa com você, você pensa que está sendo com o outro, mas você não está. Porque você só dá o que tem. É por isso que muita gente acha que caridade é dar 1 quilo de feijão, é dar um pedaço de pão. E não é bem por aí. Aqui, né? Passou muito. Isso aí é um treinamento. Isso aí é um treinamento para a caridade vir a acontecer. Mas não é a caridade. Porque você pode dar um pedaço de pão sem sentimento algum. Simplesmente, toma, vai comer esse pão Ou aí. seja, para fazer a caridade tem que ser caridoso, né? E para ser caridoso, você primeiro tem que ser caridosa com você mesmo. Só damos o que temos. Fato do Espírito. Evidencia as suas necessidades. O fato do Espírito evidencia as suas necessidades. Você, de posse das necessidades, você está no plano espiritual, ok? Preparando para o reencarne. Você, de posse das necessidades, cria objetivos,
faz o seu projeto, junto com amigos espirituais especializados. E aí parte para o planejamento reencarnatório. E aí você faz um planejamento reencarnatório, junto com um amigo espiritual, acordando com tudo que vai ser pautado nesse planejamento reencarnatório. Ok? Feito o planejamento reencarnatório, você reencarna. Você reencarnou? Reencarnou. Aí você vai para as ações. E essas ações têm que ser o mais próximo possível do teu planejamento reencarnatório. Por quê? Por quê? Porque esse teu planejamento reencarnatório está inserido na memória existencial. E a tua memória existencial está projetada na tua existência, na personalidade. Ok? Então você parte para as ações. E as tuas ações serão as mais acertadas possíveis a partir do momento que você tenha bom comportamento e esteja em sintonia com o teu guia espiritual. Fora disso, você terá muitos deslizes aqui. É aquele que não ora, que não está nem aí para a vida espiritual. Esse comete muitos deslizes e não percebe. E ele próprio não percebe, ele acha que está tudo muito bem, está tudo muito certo. Acho que não faz mal a ninguém, né? E aí se dedica muito mais à materialidade do que à espiritualidade. E ele é espírito. E a matéria fica, e ele vai, e segue. Mas ele não tem boas ações, porque está afastado do seu guia espiritual, não recebe as intuições, as inspirações devidas, e ele comete mais. As suas construções não serão da melhor qualidade, como aquele que está em sintonia com o seu guia espiritual. Então ele vai ter construções que não serão boas obras. Não é bem aproveitada a reencarnação. Não. Aí ele parte, aqui ele desencarna novamente. Acabou o reencarno, ele desencarna. Vai partir novamente com o fato do espírito. Esse próximo fato do espírito trará maiores consequências para ele próprio, por não ter cumprido bem o seu planejamento reencarnatório. E aí é que a gente vê muitos espíritos reencarnados em situações difíceis. Porque, regra geral, a reencarnação passada foi péssima. Como o fato daquele político que estava comendo comida na lata do lixo que o Raul Teixeira contou. Veja o que aconteceu com ele. Ele fez isso tudo aqui de maneira completamente irregular. E na reencarnação seguinte, como conta Raul Teixeira, reencarnou num corpo feminino e estava comendo comida na lata do lixo. E não tem jeito. Tem muitos que vão fazer assim. E não vai ser no planeta Terra. Porque no planeta Terra não reencarna mais ninguém que tenha expiações a serem cumpridas. Provas teremos sempre. Agora, expiação, regeneração. Na regeneração não existe expiação. Quer dizer, todos esses que estão cometendo erros gravíssimos, principalmente os gestores públicos, terão seríssimos problemas. E o problema a resolver por cada um deles não é só pelo fato de terem agido mal, é pelo fato da ação que tiveram ter provocado problemas para você, para mim, para todos. Então responderá pelo problema que causou a cada um. Está no livro. O livro dos Espíritos nos fala sobre isso. Certo? Ele causou um problema que a graça não conseguia mais receber o dinheiro dela. Por causa da ação daquele político. Ele vai responder por isso. Olha, eu acho... Ele fez uma ação que prejudicou o Quaresma naquele trabalho que ele estava fazendo. Ele vai responder por isso. A coisa é muito séria. Ação e reação, né? Perfeitamente dito. Eu acho que tem um capítulo que Joana fala nesse livro que eu falei contigo, que ela fala que os grandes vultos da história vieram para fazer totalmente o oposto do que eles fizeram. Pois é, mas é isso mesmo. O tipo de personalidade que eles tinham
Mas eles se deixaram levar pela ganância e pelo poder. Porque esses grandes vultos, eles participaram do planejamento reencarnatório e se comprometeram a ter aquela posição e agir nela honestamente, com fidelidade. Com positividade. Fez tudo o inverso. Esse livro, Escolhas, esse livro da Egorina Cunha, sabe quem é Lúcio? Quem é Lúcio? Já falei. Você já falou. Já falou sim, mas eu não. É o pseudônimo de alguém que viveu a época de Kardec. Camille Flammarion. Pseudônimo de Camille Flammarion, que ajudou Egorina na construção dos dados desse livro. Escolhas. Faz parte da equipe de Eurípides, né? Também. Existem os espíritos que já guardam o merecimento de decidirem sobre seu próprio destino. Claro, dentro dos limites de sua evolução e de suas necessidades. Isso no ato de fazer o seu planejamento. Ajudam a preparar suas fichas reencarnatórias e participam no estudo da elaboração do seu futuro corpo físico, assim como dos problemas e facilidades que deverão enfrentar no contexto familiar e social que lhe servirá de ambiente. Ok? Vejam bem, o seu próprio elaboração do seu futuro corpo físico aqui é justamente um mapeamento genético. Já é bom, né? Já é bom. Bom. Você vê que na obra de André Luiz há espíritos interferindo no seu corpo, como aquele espírito que iria reencarnar em um corpo feminino, não é? E esse espírito, percebendo que poderia provocar nele uma queda, né, face à exuberância dos seus seios, pediu que aquilo fosse Reduzido. né? Reduz essa exuberância aí, porque isso pode me levar a ter um deslize. Você interfere no teu corpo físico, mas é preciso ter méritos para isso. Sim. Né? Vejam bem, o espírito que pode participar dessa situação são aqueles que já guardam determinados méritos. Então, por isso que existem planejamentos padronizados e outros que são planejamentos individuais. Né? Não é que o planejamento padronizado seja o mesmo detalhe para todos, mas é um planejamento que segue uma determinada regra dentro de um determinado contexto. E um planejamento individual é aquele planejamento onde você participa mais, onde você tem a sua participação, onde você pode dizer alguma coisa, eu gostaria disso, eu gostaria daquilo, que tal se fosse assim, que tal se fosse dessa outra maneira. É um planejamento que você faz para a tua reencarnação, mas é preciso que você tenha méritos para isso. Não são todos. Quer dizer, como eu li aqui na vez passada, no livro Missionários da Luz, lá está, não é? Muitos têm um planejamento padronizado, porque não tem condição espiritual, não tem merecimento para participarem, para darem opiniões naquilo que poderá acontecer na sua reencarnação, porque não tem méritos para isso. E se participassem, poderiam colocar erros para si próprios, equívocos. Então eles não têm conhecimento bastante para participar. Então é padronizado. A maior parte de tudo que vai acontecer é feito regradamente pelo plano espiritual, segundo o fato do espírito que foi levantado pelos amigos espirituais. Então eles veem o que é melhor para aquele espírito e colocam na pauta. Da mesma forma o compulsório. O compulsório ele nem participa de nada, né? Uma reencarnação compulsória é totalmente feita pelo amigo espiritual. Ele que vê a condição daquele espírito, bom, para ele é melhor isso aqui. E ele reencarna segundo a pauta que fora feita pelo plano espiritual. Ele não participou de nada.
E veja que o sacrifício para um espírito que vai ter uma reencarnação compulsória, ela é bem mais difícil. Passar um ano ou mais de um ano dentro de uma máquina eletrônica para ter o restringimento, vejam o sofrimento desse espírito. Ele fica ali de uma forma completamente inconsciente, né? É como se não estivesse vivendo, mas está vivendo. Mas o estágio para ele tem que ser aquele, até pelo esquecimento que se faz necessário àquele espírito, né? E esse restringimento também está no próprio livro da Egoreira Cunha. Mapa de provas úteis. Por que está escrito aqui mapa de provas úteis? Vamos ver se alguém sabe, se alguém lembra. Por que é mapa de provas úteis? A coleção de André Luiz, está no livro de André Luiz. Já coloquei na tela esse livro. André Luiz chama o planejamento reencarnatório de mapa de provas úteis. Ok? É a mesma coisa. Só que no livro Missionários da Luz está assim: mapa de provas úteis. É o mesmo planejamento reencarnatório. Ok? O planejamento reencarnatório é um processo educativo que aprimora as vibrações do pensamento. Ele se assenta nos moldes das leis que regem a reencarnação. O planejamento reencarnatório é um dos instrumentos mais ricos de evolução, permitindo ao espírito, através de suas escolhas, adquirir novos valores. E através do fato do espírito, que o planejamento reencarnatório se estabelece. Já vimos isso algumas vezes. Deixa eu conversar com essa moça aqui, que eu não sei quem ela é. Como é seu nome? Cláudia. Binha. É conhecido como Binha. Binha? A senhora já estudou alguma coisa sobre o planejamento reencarnatório? Vai ser esse tempo. Conhece as etapas do planejamento de um processo reencarnatório? Porque de repente Pois é, mas então vai conhecer agora. Depois não saia antes de eu lhe dar um pequeno livro, para que você possa assimilar melhor tudo que estamos falando aqui, ok? Alguma coisa a respeito? Tudo isso aqui a gente já viu. Sim. Ok? No final, eu quero fazer 2 perguntas. Então faça. Não, eu estava pensando aqui 2 coisas. Quando você começa a pensar, um problema sério. Eu não sei o que você vai falar. Eu estava pensando, lembrando do que ela estava falando, né, que quando você mentaliza, aí eu vi na minha cabeça assim, às vezes você está numa reunião, né, que o corpo está ali, mas seu espírito não está. Sim. Por quê? Por quê? Você estará onde estiver o teu coração. Agora, é difícil das pessoas entenderem isso, não? Exatamente. Você está sentado aqui, mas você está na tua cozinha, pensando no que vai fazer. Você está lá, você não está aqui. Isso. A tua assimilação Então, passa no vazio. ele está vivendo a vida do espírito, porque o pensamento dele está lá, É por isso. não está aqui. Entendeu? É isso. Entendeu agora por que sonhar é viver? Não sei se vai. Sim. Viu? Mas acontece que acontece de uma forma mais potencializada. Oi? Porque é intenso mesmo, é isso mesmo. É tenso. É uma coisa assim, com mais força do Mas que a é realidade. do que na própria matéria. É assim. Oi? As coisas são bem reais também, não é assim. É que eu estou dizendo, ela está dizendo que é tenso. Ele diz que é isso mesmo. Tenso? É O que tenso. é tenso? É a questão da vivência espiritual. E é verdade, mais do que na matéria. A gente percebe Não, isso. é bem natural. Quando eu sonho, Outra coisa que eu queria isso é bem perguntar. natural. Isso depende de cada um. No meu caso é mais intenso, é mais real, é mais forte. É isso que eu sinto. Mas depende de cada um. E por que comigo Depende do nível espiritual de cada um. Por que comigo vem assim? Oi? Por que comigo vem mais forte, mais real? Porque você vive aquilo. Já falei, você está passando por aquilo. Você é outro espírito. Você está vivendo aquilo. Você não é igual às outras pessoas. Entendeu? É isso. A gente vai aprender. Outra O coisa. que você vive não é o que você faz simplesmente quando está agindo com esse corpo. Coloque isso, você é espírito. Sei, vai. Todos nós, não, eu estou falando
para você, mas eu falo para todos nós. Você é espírito. É por isso que você pode estar sentado aqui e não está aqui. Fica difícil de entender isso? Não. Você é elástico. Você é elástico. Me faço entender? Você já foi a algum lugar bem bastante distante da onde você mora, por exemplo? Você foi até onde? Qual lugar você foi? Distante? Fisicamente? Não, fisicamente. Fala. Fisicamente. Onde você foi? Um lugar distante. Ou veio do seu estado. Um lugar distante que você já esteve. Minas. Minas, pois é. Minas. Ela pode estar sentada aqui e ir lá para Minas, onde ela esteve. Não vai muito longe, não. Ela, corpo, mas o espírito está lá. Ele é elástico. Só sabe o que aconteceu uma vez comigo? Você entendeu? Bezerra de Menezes, ele está aqui nessa casa espírita, passando uma mensagem psicográfica por um médium. E ao mesmo tempo está lá no Japão, passando uma mensagem por um médium que está lá. E no mesmo tempo, ele está na Grécia, passando uma mensagem para outro médium que está lá. Me façam entender? Então, o que acontece comigo é assim, eu estou no sono, deixa eu falar, deixa eu explicar melhor. É como uma faísca. Por exemplo, eu É como uma faísca, discute, depois você fala. É como uma faísca. Ele percorre tudo isso. Ele percorre tudo isso em um tempo que nós não medimos. Me façam entender? Esse é o Espírito. E nós precisamos passar a entender dessa forma. É por isso que eu disse, quando você sonha, você está vivendo o que você está vivendo aquilo que você está sonhando. Você está vivendo. só quero colocar assim, ao mesmo tempo que eu estou falando lá no sonho, eu escuto o que eu estou falando no presente. Porque este corpo, você tem o domínio dele por momento. Muito forte. Querida, você está ligada a este corpo. Sim, eu sei, pai. Então você tem. Não, você não sabe. Me desculpe, mas você está falando o que você não sabe. Olha, só para você. Você tem o domínio deste corpo. Então, é como se você estivesse falando para ele mesmo. Você é espírito. Me façam entender? Nós temos dificuldades de nos colocarmos como espírito, porque o espírito ainda precisa de uma ferramenta para trabalho, e o corpo, o perispírito, são ferramentas de trabalho. Então você está muito ligada, você, eu, todos nós, estamos muito ligados à ferramenta, que é o corpo, certo? Mas se veja sem corpo. É por isso que os próprios amigos espirituais falam, estão nos livros, né? Que você se está aonde estiver teu coração. Por isso que ela falou. Ela pode estar sentada aqui, mas está lá no Japão, no lugar que ela já teve. Eu acho que a gente ainda pensa muito assim, quando a gente vai falar, a gente não fala eu espírito, a gente fala eu corpo, né? Então a gente afirma que a gente é esse corpo e acredita que tem um espírito. Na verdade é o contrário. Nós somos o espírito. Quem fala é o corpo através do eu espírito. Mas a gente faz essa inversão. E a gente está muito acostumado a tirar conclusões justamente por esse motivo, né? A gente tira conclusões da ferramenta e não de nós mesmos, espíritos. Só para você ter uma ideia, eu fora do corpo eu sou uma pessoa, no corpo eu sou outra. Pronto, entendeu agora? Eu fora dele tenho um outro tipo de comportamento. Sou mais incisiva, mais direta, mais objetiva e às vezes mais ríspida. Eu fora do corpo. Eu no corpo eu sou contida, tenho mais tranquilidade, porque eu estou procurando me educar. Sabe o que eu queria outra coisa que eu tinha que falar? Não posso demorar, porque já a hora está avançando. Quando eu penso em família espiritual, quando eu penso em família espiritual é porque nós fomos, essa família espiritual teve uma origem na mesma mônada, é isso? Peraí, repito, eu estava bebendo água, eu não prestei bem atenção. Família espiritual, nós temos uma família espiritual grande, imensa, né? A gente sabe. Quem é a tua família espiritual? Ah, eu
Hã? Tá por aí, eu não sei. Hã? Não sabe? Não. Eu sei qual é a minha. A minha não sei. Você também sabe. Olha, vem cá, deixa eu falar. A minha família espiritual está no universo todo. Sim, filho. Mas o que eu estou pensando nos afins. Aí eu pensei assim, será que a... Nos afins? É. Aí é um problema. Aí não é família. É um problema sério. Aí, sabe Não conta não, todo mundo vai saber. Não, deixa eu... O que eu pensei? Essa afinidade, porque todos fomos oriundos da mesma mônada. Não, a tua afinidade vai pelos sentimentos. A afinidade... Eu não consigo entender a família espiritual, como é que ela se... Isso aí... Bom, a família espiritual do universo, ok? Sim. Mas os afins, as afinidades se dão pelos sentimentos. A partir dos sentimentos. Então não é porque Não tem como criados ser da doutor. mesma mônada. Oi? Não é porque a origem não é na mesma mônada. Não, é do sentimento. Você é uma individualidade. Eu tenho muita dificuldade de entender. Você é uma individualidade. Você não está ligada por qualquer razão espiritual, por qualquer razão material, perdão. Você está ligada por afinidade a alguém pelos sentimentos. Os sentimentos é que cria afinidade. É essa matriz mental que promove a afinidade entre as pessoas. A hora, nós vamos parar nesse quadro e na próxima nós continuamos deste quadro. E justamente no livro que eu estava falando ainda há pouco, Missionários da Luz, do nosso querido André Luiz. Agora então, nós vamos encerrar o nosso trabalho de hoje. Você vê como uma pequena coisa, dá uma margem para se conversar e falarmos a respeito de tantas outras, né? Porque o estudo da espiritualidade é assim mesmo. Tudo se interliga. Não tem como não haver interligação entre todos os fatos, entre tudo. Não tem como. Depois nós vamos conversar um pouquinho mais com a Rose, né? E eu vou botar ela para sonhar. Vamos elevar o nosso pensamento a Jesus. Colocar na nossa tela mental aquela imagem do Mestre que conhecemos. Jesus, como é bom estar contigo. Querido irmão, nós só temos a te agradecer pelos ensinamentos que deixaste e que estamos procurando segui-los. Queremos sim, Jesus, que brilhe a nossa luz. Queremos sentir um amanhã melhor do que aquele que estamos vivendo hoje. Melhor nos sentimentos, melhor nos pensamentos, melhor nas nossas ações. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. Aos amigos espirituais que nos amparam, que nos inspiram, que nos acolhem, muito obrigado, queridos amigos. Muito obrigado por tudo. Mas, acima de tudo, sobre todas as coisas, obrigado, Deus.